Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu estou com o prazer aqui de conversar com meu irmão. Então a gente está divulgando aqui ações que a família de certa forma se envolve, mas é um projeto dele com outras pessoas e eu vou compartilhar com vocês. Osmani, muito obrigado. Vamos, nada de novo, tudo de novo. Bom, vamos lá. O projeto chama Águas Brasil. É um projeto que foi idealizado pelo Osmani, pelo Igor Avellini, que é um outro agrofloresteiro aqui de Brasília, e eles tiveram também a assistência da Fabiana Pereira, que é uma pessoa que já vem, pesquisando essa produção de alimentos, madeira e fibras em sistemas agroflorestais há bastante tempo. Osmani, conta pra gente então como é que começou esse projeto. Bom, esse projeto foi um edital lançado pelo Fundação Banco do Brasil, que teve também aceitação pela WWF, e o Mutirão Agroflorestal, que foi, na verdade, o Igor, né, junto com a Fabi, que estavam escrevendo o projeto, me chamaram para escrever o projeto também, para executar o projeto. Então, a WWF contratou o Mutirão Agroflorestal para executar 17,8 hectares de agrofloresta na Bacia do Descoberto. Não, peraí. Desculpa. A WWF queria um projeto de reflorestamento para recuperar as bacias para recuperar a capacidade hidrográfica da Bacia do Descoberto. E nós do Mutirão Agroflorestal falamos assim, não, peraí, vamos reflorestar sim, mas vai ser com agrofloresta, e a gente bateu o pé firme junto também com o Vinícius da WWF para isso acontecer não apenas em particulares, mas principalmente nos assentamentos, nas famílias que estão lutando aí pela reforma agrária. E a gente escolheu 3 assentamentos lá na Bacia do Descoberto, que é o Graziella, o Gabriela e o Canaã, que é o mais numeroso deles. A Bacia do Descoberto, a gente é uma bacia muito importante aqui no DF, e o DF está posicionado num platô, né? Então, tudo que é feito nessa área de platô tem uma bacia. Por um lado é a Bacia do Descoberto, por outro lado é a bacia do lado de cá? Para Planaltina, Pipiripau. Do nosso lado lá. A Bacia do Descoberto é a da Cafuringa, né? A gente está na da Cafuringa. Mas aquela bacia desce para uma bacia grande também. É o Córrego do Cupim. Eu não sei se é a Bacia do Maranhão. É um platô que é um divisor de águas, cai para 2 bacias importantes. Um lado é a Bacia do Descoberto, que é a bacia que abastece o Distrito Federal. E tem muita agricultura convencional, houve muito desmatamento, muita monocultura de eucalipto e tal. E vocês começaram esse projeto lá. Quantas famílias já dentro do projeto agora, nessa primeira versão do projeto? Como eu estava falando, a equipe no início de execução era eu e o Igor. A gente contratou alguns amigos esporadicamente para ajudar, para auxiliar, né? Um deles foi a Jéssica, que está se mantendo com a gente também, vai formar a equipe dessa próxima etapa. Que na primeira etapa a gente pegou 8 parcelas e chegamos quase a 4 hectares de agrofloresta em 8 parcelas de famílias assentadas lá, né? E o objetivo agora para a segunda etapa do projeto é chegar aos 18 hectares. Né? Chegar aos 17,8 hectares, quiçá aos 18 hectares, né? Que aí a gente vai atender mais 37 famílias. Então é um número grande, que a gente vai precisar de uma equipe maior. E aí todas as pessoas do Mutirão Agroflorestal aqui de Brasília já estão ocupando também as vagas aí para a gente conseguir fazer isso com a mesma beleza e com a mesma eficácia que a gente teve nessa primeira etapa. O projeto consistia num diagnóstico participativo, antes de mais nada, né, que eu acho que foi um diferencial muito bacana que a gente fez, de chegar em família por família, perguntando primeiro o histórico da família, quantas pessoas estão ajudando, quantas pessoas estão trabalhando na terra, qual é o anseio, o sonho da família, com o que ela deseja trabalhar. Se é uma agricultura para empreendimento, se é uma agricultura de subsistência, se é de subsistência, o que eles gostam de comer, o que eles gostam de cuidar. Exatamente. E se vai ser uma questão de renda, se não vai ser questão de renda. E fazer o desenho, o consórcio, junto com as famílias. Então elas saberem exatamente quais são as plantas que a gente vai ocupar o terreno dela com a agrofloresta. O desenho, gente, é o desenho do sistema agroflorestal que é implantado, né? E o consórcio é a combinação de plantas que vai ser usada, ou as várias combinações de plantas que serão usadas no decorrer de muito tempo.
Beleza, vamos ver só mais para a gente explorar mais um pouquinho. Tem o diagnóstico participativo então. E vocês chegaram então a atender 8 famílias. A gente no final de semana, a gente fez um trabalho lá na Fazenda Bela. E aí na sequência desse trabalho, no outro dia, a gente visitou 4 dessas famílias. E a gente vai agora conversar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito com essas 4 famílias. E dentro desse bate-papo com essas 4 famílias, a gente vai revelar um pouquinho do conhecimento também do trabalho com sistemas agroflorestais. Eu vou disponibilizar para vocês algumas fotos em formato de artigo dentro da página do Impacto Positivo, do site do Impacto Positivo. Depois eu vou traduzir esses artigos para a página da Rolos lá na Austrália, e para a gente poder levar para frente essa agenda aí de transformação que é de trabalhar com segurança alimentar em sistemas agroflorestais, exatamente porque eles têm esse viés, que é de enriquecimento do solo, dos processos ecossistêmicos, melhoramento dos processos ecossistêmicos, enquanto a gente produz fibra, alimentos e madeira, né? Aí, assim, dentro do processo de execução, né, a gente fez esse diagnóstico participativo e a gente tinha um anseio de realizar 3 tipos de plantio que a gente separou. Eu e o Igor, a gente decidiu que a gente faria para atingir a área que era determinada por parcela. A gente separou em três modelos. Um primeiro modelo, que seria o modelo de enriquecimento, onde o agricultor que já tivesse algum tipo de produção, horticultura, ou que tivesse mantido cerrado, ou que tivesse algum pomar, alguma coisa assim, que a gente fosse enriquecer esse sistema deles. Então, criar uma estratificação, às vezes ele tinha um pomar só com cítrico, ou tinha algumas plantas do cerrado espaçadas. Então, a gente criar um sistema florestal com estratificação, que é essa busca por andares de agrofloresta, onde a gente privilegia de acordo com a necessidade de iluminação, né, de sol de cada planta, não com relação ao tamanho, é necessidade de sol mesmo, né? E a localização relativa de cada planta em relação às outras plantas que a acompanham, né? Porque dentro desse sistema, dentro dessa abordagem sistêmica agroflorestal, a pergunta é como que a planta gosta de viver. Então a gente olha para a natureza, determinadas plantas gostam de estar com 1 ou 2, 3 plantas acima delas, outras plantas gostam de estar acima de todas. Então a área de enriquecimento é analisar o que tem ali de cerrado, analisar o que tem ali no pomar, e aí complexificar aquele sistema com outras plantas, e, enfim, dentro dessa abordagem que visa também a segurança alimentar. Exatamente. A outra parte seria com uma produção intensiva. Então a gente entraria com linhas de SAF, frutífera, dependendo da família a gente entrou com hortaliça no meio também, né, nos canteiros entre linhas de árvore, e com produção intensiva, aproximando as bananeiras, aproximando as linhas, aproximando as emergentes que são para podas, adubadeiras, deixando uma coisa bem adensada para as pessoas realmente manejarem e terem a necessidade de estar ali sempre aprendendo com a agrofloresta. E aí essa seria um modelo de menor área, né? Não adianta a gente chegar num cara e botar 5.000 metros de agrofloresta intensiva, o cara, uma família sozinha, acabou de ter o conhecimento sobre a agrofloresta, né? De se familiarizar, de repente ter que manejar muita coisa. Então a gente fazia 1.500, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, de área intensiva. E a outra área, a terceira área, seria uma área de engorda de solo, onde a gente priorizaria as adubadeiras, como leguminosas, algumas forrageiras, alguns capins, para que tenha continuidade o processo. Para que quando eles forem entrar lá, eles já tenham uma terra um pouco melhor do que eles teriam antes. Então, as adubadeiras e a área de engorda, só para explicar para o pessoal que não é da área de SAF, é a utilização das plantas, que tem as funções de fixação de nitrogênio no solo, ou que conseguem fixar outros micronutrientes, mas que a gente pode usar essas plantas, a gente coloca elas dentro de um consórcio, espera o desenvolvimento delas, e aí a gente poda ou simplesmente colhe tudo, e a gente reutiliza a matéria orgânica dessas plantas dentro do sistema. Dessa maneira enriquecendo o solo, para que no futuro próximo, aquele lugar possa ser usado para hortaliça e outras coisas que demandam mais nutrientes do solo. Porque até isso eu acho que é um processo muito importante, se tratando principalmente do Canaã,
que é uma área muito grande, são, se eu não me engano, 67 famílias, né? São 67 parcelas, com uma média de 5 hectares, dos quais toda essa área era uma parte da Flonas, uma parte da Flona, que depois foi desapropriada, essas famílias lutaram por ela, que era inteira de plantio de eucalipto monocultural. Então era uma área gigantesca, que quando as famílias entraram, cortaram os eucaliptos e estava aquele solo que, assim, além dos eucaliptos, né, era fogo todo ano, era 2 vezes às vezes por ano. Então o processo de monocultura com fogo e etc. deixou um solo hiper degradado. Então, na nossa intenção, fazer engorda de solo era um processo fundamental para facilitar a entrada deles e para eles terem também, porque, por exemplo, quando a gente fez qual que era a nossa perspectiva, né? Pô, a gente vai fazer intensivo para a pessoa aprender a manejar. Aquela área ali vai ser linda, vai ser top, vai crescer bonito e tal. Mas imagina a cabeça da pessoa quando ela entrasse no próximo e já tivesse um resultado melhor do que do primeiro, não só porque pegou a manha, porque aprendeu a trabalhar, mas e porque o solo foi preparado já foi melhor. E por uma agricultura de processos, né? Não de insumo. Exatamente. Muito legal. Então a pessoa já ia continuar o trabalho dela sabendo que só ia melhorar. Legal. Gente, de novo, tá? O áudio vai sair nas plataformas do podcast, o vídeo eu vou jogar também no canal do YouTube. Quem está assistindo agora, por favor, curte a página aí, compartilha, por favor, o conteúdo com o pessoal, para a gente conseguir colocar essa agenda para um número cada vez maior de pessoas, né? Uma agenda de impacto positivo. Gente, a gente visitou 4 famílias, então agora a gente vai entrar num papo aqui, conversando sobre 4 propriedades de famílias assentadas do movimento MST, que se voluntariaram para usar na terra deles os sistemas agroflorestais para recuperar a bacia do descoberto, para recuperar os lençóis freáticos da área que estão sendo degradados pelo agronegócio e pela cultura que as pessoas têm de bombear a água do lençol freático através de poços artesianos e de não plantar árvores, né, que são os agentes que redistribuem a água para o lençol freático. Então, dentro dessas 4 famílias, a gente teve abordagens um pouquinho diferentes, a gente pôde vivenciar como é que eles estão trabalhando com sistemas florestais, agroflorestais, de acordo com o anseio de cada um deles, né? Então o primeiro deles foi o seu Gilberto, um cara muito bacana, que faz parte daquele êxodo rural, veio do Piauí, vinha de uma família de campesinos e tal, e aí quando chegou para a cidade foi em busca de empregos na cidade. E depois de bater muita cabeça com empregos que nós todos sabemos muito indignos, né, para a grande massa da população brasileira, começou a querer fazer um movimento de volta para o campo, não foi isso? E por incentivo da mulher dele, Eliane, que também hoje trabalha na cidade, mas que incentivou ele a buscar uma terrinha pelo movimento, né, pela luta da reforma agrária, incentivou ele para o MST, ele ficou, acampou, gostou. Na hora que ganhou o lote, então, o cara não parou de plantar. E assim, ele não é uma pessoa que se alimentava bem, tinha uma restrição alimentar absurda, né? Aquele clássico brasileiro, arroz, feijão e carne e nada mais. Só que ele sempre gostou de plantar fruta. Então, o terreno dele, antes mesmo da gente entrar com o projeto, já tinha 20 abacateiros, não sei quantos limões, várias laranjas diferentes, toranja. Manteve algumas frutinhas do cerrado, ele tem um bacupari, aquele araticum raposo, se não me engano, araticum de raposo, que é um pequenininho, né, com uma árvore pequena, cajuzinho do cerrado, manga, e assim, uma infinidade de coisas. Ele gosta muito de fruta. E o cara, ele compartilhou comigo que a dieta dele melhorou também, não só por causa das frutas que ele gosta, mas por causa dos legumes e verduras. Porque a gente encheu ele de quiabo e abóbora, ele botou a abóbora lá que cobriu o teto do barraco dele lá, ele ficou até bravo, falou, rapaz, como é que vocês não botam tanta abóbora assim? Eu quase não como abóbora, agora eu tenho um quarto lá só pra abóbora. Vamos vender abóbora. Uma abundância. Ele vendeu abóbora, doou abóbora, tinha vizinho que tava com problema, que os porcos não estavam tendo alimento, ele doou as abóboras dele. E isso é muito legal, né? Quando a gente faz um processo que funciona em multirão, por mais que exista alguns atritos, algumas coisinhas entre os participantes, o resultado final é sempre uma união muito grande. A gente é humano, claro que existiu discussão, existe de vez em quando uma desavençazinha de um e com o outro,
mas o processo como um todo, o geral, foi muito bonito de ver eles se apoiando. Depois que essa primeira etapa aconteceu, as pessoas que estão plantando se organizando, querendo fazer CSA, juntando um produto um do outro para fazer feira, e depois até a gente vai conversar sobre uma outra solução que a gente arrumou. Mas é muito bonito de ver isso, né? O seu Gilberto mesmo, por exemplo, ele doou abóbora para um monte de gente. Tem um lance que eu achei interessante no seu Gilberto também, que quando a gente chegou lá, ele já estava plantando uma jabuticaba para colher o excedente de água da cisterna de ferro-cimento dele. Eles receberam um projeto lá também, que, se eu não me engano foi pela WWF também, auxílio da WWF, mas que é o projeto Caritas, que se iniciou no Nordeste, aí veio aqui para o Brasil e pegou algumas famílias em situação de vulnerabilidade e executaram tanques de ferro-cimento, que se eu não me engano são de 16 ou 15 mil litros d'água, que já é para aquelas famílias ali que tem a dificuldade que tem de água, que a maioria é por poço artesiano, quem tem, né? Nem tem água. E em várias localidades dessa região, como eu já mencionei, o agronegócio usou muito os fertilizantes químicos, os pesticidas, etc. E em alguns lugares os lençóis freáticos já estão contaminados. Então, essas pessoas poderem coletar água de chuva, filtrar e beber uma água que muito mais pura do que a do poço artesiano já é uma vantagem enorme. E não só isso, né? Através dos sistemas agroflorestais, eles estão ajudando os lençóis freáticos de novo, que foi uma realização de um dos meninos lá que a gente visitou também, né? O Matheus comentou com você, né? A gente vai chegar no papo do Matheus, enfim. Voltando para o seu Gilberto, ele já tinha uma área de roça e tinha uma área... Ele tinha uma área de plantio de mandioca e essa área de frutas. Ele foi um caso... Porque assim, a gente não impunha nada para as pessoas. A gente fazia o diagnóstico participativo para criar o desenho e a pessoa, que é a dona da área, definia como aonde a gente ia fazer o plantio, como que a gente faria. Claro que a gente, às vezes, fazia um arranca-rabo, não, por favor, não faz assim, faz assado, não, então vamos junto, beleza. E chegava a conclusões ótimas que, na minha opinião, cada experiência foi única e sempre muito positiva. No caso do seu Gilberto, ele queria... Várias das plantas que ele citou, que ele desejava ter no seu sistema agroflorestal, eram plantas de extrato alto, que variavam muito o porte delas. Então, por exemplo, a acerola, que é uma planta baixa, mas de extrato alto, que precisa de muita luz, tinha que ser consorciada numa posição favorável dentro do que ele decidiu. O que ele decidiu? Como ele já tinha arrancado todo o capim da área e deixado o solo super exposto por conta de um paradigma anterior... Isso é interessante falar, né? O Sr. Gilberto achava que o capim era uma erva daninha. Então, por zelo, por muito carinho com a área, você chegava na área, tudo capinado. Não tinha um capim, não tinha uma erva, não tinha nada. As poucas árvores que ele tinha plantado, sozinhas, assim, sem nenhuma matéria orgânica em volta delas. Hoje já está diferente. Cada árvore que ele já tinha plantado, ele já está cobrindo, botando madeira, fazendo outras coisas. Mas ainda está fraco de capim porque a terra foi muito judiada. Aí, já, mesmo o terreno sendo plano, já havia indícios de algumas erosões possíveis que iriam acontecer. Então ele falou, não, joga elas aqui na direção perpendicular à queda, que acabou batendo no leste-oeste. Que para fruta, dizem que não é o melhor. O melhor para produção de fruta seria o norte-sul, que facilita mais. E ainda a gente tinha essa dificuldade por conta da diferença de porte das plantas de extrato alto que ele pediu muito. Abacate, carambola, manga, acerola, entre outras. Assim. Pediu bastante jabuticaba, que é um extrato baixo, então a gente também teve que consorciar essas jabuticabas com outro extrato que fosse mais alto, entendeu? Um extrato alto de maior porte, né? E aí o desafio nele foi a gente colocar as de extrato alto de menor porte e as de extrato médio, que também acompanhariam esse porte de árvore, mais ao norte, e as que fossem maiores ao sul. Então os abacateiros e as mangueiras foram lá para baixo do terreno, ao sul. O pessoal que está acostumado assim, com as ferramentas de desenho da permacultura, duas coisas, né? Uma é a análise de setor, né? Você saber onde o sol passa e como que você posiciona os seus sistemas em relação ao sol. E aí esse outro fator que é de você conseguir posicionar o plantio, fazendo o que na permacultura chama de armadilha do sol, né?
que é você fazer esse arco que você falou, que o sol está passando por lá e as mais altas ficam por trás e as gradativamente mais baixas na frente. Fazendo uma gradação para melhor captação, melhor produção, né? Porque a produção é um resultado do melhor posicionamento daquela planta na circunstância que ela mais gosta, né? Então, por exemplo, a jabuticaba ela produz muito melhor quando está na sombra. O café ele produz muito melhor quando ele está na sombra e se tiver uma caducifólia em cima dele no período de inverno, melhor ainda. Então são coisas... O café, caducifólia são as folhas, gente, que são as árvores que perdem as folhas no inverno, né? A maioria no inverno, tem algumas que perdem no verão, mas a maioria no inverno. Então o café gosta de que quando chega o inverno, cai ali as folhas das árvores que estão acima para ele receber mais luz, aí ele faz a florada dele e tal. Traduzindo o caducifólia aí para o ouvinte menos agrofloresteiro. Aquele que caduca, né? Não é o velhinho da portolada, não. Mas legal. E uma coisa interessante também sobre o seu Gilberto, né, que ele falou assim, olha, eu quero produzir a médio e longo prazo, não estou muito preocupado com a questão do dinheiro agora, porque eu estou sozinho aqui, a minha família ainda está em movimento de transição, ainda está na cidade. Mas uma coisa interessante que ele colocou foi o seguinte, que os sistemas são interessantes o suficiente e a produção diversificada e tal, que os filhos dele já estão indo muito mais para lá, né? Ele tem principalmente para coletar, né? Agora ele tem uma criação boa de galinha. Os cítricos da área de cima estão bombando já, algumas goiabeiras, algumas coisas ele já está conseguindo colher. E o sistema agroflorestal ficou muito bonito. Então é uma coisa até que o João fala muito. Ele fala, cara, eu quero ver um paisagismo mais bonito do que um sistema agroflorestal. Que é aquele conjunto de plantas se auxiliando, abundância. Você sente que existe uma coisa além da estética, né? Ela é esteticamente bonita, mas além da estética ela te prende pela abundância, pelo crescimento, a vigorosidade das plantas. Né? Existe uma identificação, talvez subconsciente, para as pessoas que passam a entender mais sobre a agrofloresta. Existe uma informação ou vamos dizer assim, um sentimento que fica ali, talvez inconsciente, que é a questão da funcionalidade do sistema. Quando você entende melhor o sistema, você enxerga a funcionalidade daquele paisagismo. No meu ver, né, isso é uma opinião pessoal minha, eu gostaria de ver mais sistemas agroflorestais mais harmonizados com a topografia, que eu acho que eles ficam ainda mais interessantes do que simplesmente um retângulo dentro da propriedade. Eu gosto quando eles ficam, enfim, mas aí é pessoal meu. Legal. E uma outra coisa que aconteceu com o seu Gilberto que eu achei interessante foi isso, né? Ele colocou assim, a questão da minha saúde. Eu estou mais saudável, estou mais ativo. Começou a comer verdura, né? Ele era um cara que não comia verdura e agora a gente vê ele comendo um chuchu, uma abobrinha, dá uma felicidade tremenda de ver isso. E a questão de segurança alimentar, né? Porque assim, os filhos que estão na cidade, muitas vezes em empregos difíceis, com a situação financeira de risco, podem buscar na propriedade dele vamos dizer assim, um subsídio alimentar, né? Inclusive um dos filhos dele tá louco para plantar a moringa. Porque ele já está usando a moringa, um dos filhos dele, e por isso que ele falou até, não, eu vou lá para cima, vou botar a moringa até dizer chega. E aí a coisa interessante, assim, como que as pessoas que aprendem, fazem o curso e passam a usar o método, como que elas tomam para si, como que aquilo fortalece a presença das pessoas na propriedade, né? A gente visitou o São Gilberto e tem uma área de cima onde ainda não foi implementado o sistema florestal, agroflorestal, mas onde ele já havia feito pomar. Então tinha cítrico, tinha jabuticaba. Essas coisas que a gente tinha algumas coisas agora há pouco assim. E aí ele mesmo começou a apontar que a laranja não está, palavras dele, essa laranja não está muito feliz porque ela está tomando muito sol e ela gosta de um pouquinho de sombra. Aí foi a hora que ele falou assim, eu vou botar moringa aqui em vários lugares e a moringa vai ser o extrato alto que vai estar em cima, ou seja, ele já aprendeu, ele mesmo já vai diversificar e enriquecer o sistema dele, né? Outra coisa do projeto que foi muito bacana também, assim, retomando, né, voltando um pouco do que a gente estava falando, Sr. Gilberto, foi o processo de chamamento para curso, né? O que a gente fez? A gente definiu que criaria essas parcelas, né, essas pessoas assentadas seriam beneficiadas, mas que existiria uma contrapartida. Então, qual era a contrapartida? Para as pessoas serem beneficiadas, elas tinham que participar do curso. Vão ser 2 cursos. O primeiro curso, a Fabiana Peneireiro deu um primeiro módulo, depois a gente fez um processo de prática,
o chamamento antes, que foi quando as pessoas assinaram o nome das pessoas que queriam participar, inclusive a Helena Maltês estava lá com a gente também para explicar o que seria o Agrofloresta. Então a gente teve alguns processos para chegar no início dos mutirões. E aí, para as pessoas serem beneficiadas, a contrapartida era frequência nos mutirões. Isso foi muito legal porque fez com que as pessoas tivessem a obrigatoriedade de participar do mutirão se elas quisessem ser beneficiadas. No final das contas, essa obrigatoriedade se tornou um prazer. E é treinamento. E é um treinamento de capacitação. O que a gente fez no primeiro módulo de curso, que foi na casa do Flavão, que é um assentado lá que tem... O Flavão teve nos cursos no ano passado da Fazenda. Teve nos cursos, é um cara super politizado, ele é bem... vai pra frente mesmo, gosta de fazer feira, ele vive daquele sonho ali, quer trabalhar muito com agrofloresta, trabalha com punk pra caramba, é um cara bem pra frente. Primeiro foi na parcela dele. E ele até brincava, ele falou, pô, me lasquei, né? Fizeram primeiro na minha parcela, a galera não sabia. Peguei todo mundo inexperiente. Pegou todo mundo inexperiente. Isso, cara, foi uma evolução, um gradiente tão bonito de ver assim, porque o primeiro a gente executou 2.000 e poucos metros quadrados. O segundo já foram 3. Lá no final, quando a gente fez a do Agostinho, no Graziella, a gente já foi para 4 e tantos, assim. Porque já tá todo mundo treinado, já tem um ritmo, treinado, já sabe o que fazer. Tem um ritmo, sempre brincando, sempre correndo para plantar uma coisa, tipo assim, tinha uma menina, a filha da Clarete, e a Lucy. Uma outra coisa que o Sr. Gilberto falou também é que no decorrer dos mutirões as pessoas já começaram a se antenar para guardar muda e guardar semente para os próximos, né? Coletando semente. Esse final de semana passado mesmo a gente fez um curso de coleta de semente, para eles aprenderem a coletar e fazer o seu banco de semente. E algumas famílias, inclusive, quando a gente fez o diagnóstico participativo, falaram que queriam plantas que elas pudessem salvar semente, algumas até vender. Semente de girassol, semente de capim. A gente vai falar o caso do André e do Matheus, né? O caso do André e do Matheus. Legal, vamos voltar aqui então. Voltamos para as parcelas que a gente visitou no final de semana. Aí a segunda casa que a gente foi a casa da dona Tânia e do Silvano. Isso. Como é que é o contexto de família deles aí? Uma família maior, que tem muitas dificuldades no presente, precisam levantar uma grana. Estão com criança pequena? Estão com criança pequena, a casa é grande, assim, em questão de família, né? E aí eles precisavam trabalhar com hortaliça, eles precisavam de uma renda mais urgente. Aí a área dele já foi maior, né? Foi uma área de 4.000 metros, não foi isso? Foi quase 4.000 metros. E assim, além dessa área maior que a gente conseguiu executar, a gente conseguiu fazer os 3 tipos, porque não foi uma área contínua. Já tinha um pomar que foi enriquecido. Já tinha um pomar com muitas frutas nativas que foi enriquecido. Teve uma área de preparo em engorda do solo. A área de preparo em engorda do solo lá embaixo, que agora eles já estão entrando com hortaliça nela. E uma área de manejo intensivo. E uma área de manejo intensivo, que era a nossa proposta inicial. Já com linhas de árvore e hortaliça. Linhas de árvore e hortaliça no intensivo e linhas de árvore em todas essas aí. Mais espaçada na área de engorda de solo, com plantas nativas que sejam mais resistentes. Na área de enriquecimento a gente pôde colocar algumas coisas de maior renda, né, que são cítricos diferentes, alguns abacates, bastante banana, mamão. Conseguimos fazer uma área entrelinha nessa área de enriquecimento deles muito rica de biomassa. Então a gente conseguiu botar capim, conseguimos botar milho, feijão, botamos bastante coisa. Agora eles já estão pela 3ª vez plantando milho de novo nessas áreas. Feijão de porco, em todas as áreas a gente entrou com bastante abundância e deu um resultado maravilhoso. Alguns que pendoaram, eles perderam o canteiro, porque deixou o feijão de porco tomar de conta, não fizeram corte inicial, e aí mudaram para o canteiro do lado. Só que o canteiro do lado também se beneficiou e vieram hortaliças maravilhosas. Ela está colhendo umas pimentas dedo de moça lá, que estão gigantes. Foi muito legal. Eu conversei com ela, assim, de novo essa coisa, assim, né? Ela falou assim da questão da segurança alimentar, o tanto que a alimentação da família melhorou, das crianças e tal, né? A questão que ela mesmo comentou também da necessidade de ter produtos de valor agregado. Aí ela falou da dedo de moça. Eu vi lá uns repolhos roxos muito bonitos que ela falou assim, tinha que tentar fazer uma conserva, uma coisa. Uhum. Eu achei muito legal, vocês bem antenados com relação a essa coisa assim da produção de hortaliça dentro desse tipo de sistema. Achei muito legal. Agora, um lance interessante que eu achei assim, eles têm um carinho ali muito grande com tudo e tal, e o pomar deles também
fez com que vocês tivessem que tomar uma outra abordagem que foi um pouquinho diferente do seu Gilberto, né? Porque eles não tinham essa variação tão grande de portes de árvores, priorizaram algumas árvores específicas. Não era, a parte de enriquecimento não era uma linha reta, ela fazia curvas também, não chega a ser uma curva de nível, mas ela fazia algumas curvas em volta da casa. E a gente entrou muito com bananas, né? Que ela tinha o pomar, mas não tinha nenhuma banana no pomar, tinha só lá pra cima, perto dos porcos. Então a gente entrou com bastante banana nessas áreas. Muitas mudas nativas também na área de enriquecimento, que ela já tinha muitas plantas exóticas e a gente tinha recebido tanto do viveiro do Lago Norte quanto do viveiro do Senado bastante planta nativa para implementar no sistema de agrofloresta desse pessoal. Então, pude botar jacarandá, a gente pôde botar loirinha, a gente pôde botar muito baru. Uma coisa interessante também que eu vi lá também foi o seguinte, que dentro da questão das árvores para madeira e tal, vocês usaram o eucalipto comum, que todo mundo usa para madeira, mas usaram aquele outro eucalipto também que é o... A gente usou o Grandes, né, e usou o Citriodora também, Citriodora. Que ele é bonitinho, né, prateadinho. Foi uma solução que a gente teve pelo receio que as pessoas de lá tinham pelo eucalipto, que foi um trauma Já muito era uma área grande. de monocultura de eucalipto, Era uma área de monocultura de eucalipto e eles não tiveram só o problema do secamento do solo, mas a dificuldade de entrar com o maquinário lá é muito grande por causa dos tocos que ficaram. Com muito toco, Então, assim, é uma série de coisas que o eucalipto meio que causou um trauma para eles. Uhum. Então a gente vai desmistificando de pouquinho em pouquinho. E esse tem a mesma taxa de crescimento, tem a mesma função de acúmulo de madeira Ele orgânica? cresce, não sei se é a mesma taxa, né? É difícil mas a gente falar. De crescimento rápido. Mas ele cresce rápido, desenvolve bem. Você viu lá, tanto o Grandes quanto o Citriodora estavam no mesmo porte, com a mesma robustez, quantidade de folha, merecendo poda já, inclusive. Só que isso foi uma solução que a gente teve para convencer, por exemplo, o seu Gilberto, que a gente conversou agora há pouco. Ele não queria eucalipto de jeito nenhum. Então a gente encheu dele de Citriodora, que era um eucalipto super cheiroso. Ele fala, nossa, eu fico, quando vejo vento batendo, eu já vou lá para aquele ponto lá, que é o ponto de onde vem o cheirinho do eucalipto. Para um cara que não queria de jeito nenhum o eucalipto, foi uma solução, uma planta mais bonita, ela é prateadinha e tal. Então a gente tem que ir se adaptando à opinião das pessoas, né? Uhum. E ao mesmo tempo sem deixar o sistema carente de algum indivíduo que é importante para a otimização de toda a agrofloresta. No caso do eucalipto, é um paradoxo muito grande para a gente que trabalha com agrofloresta aqui no Brasil, porque o eucalipto é indiscutível. A produtividade dele, de biomassa, realmente é incrível. O bicho cresce desesperadamente, pode podar ele em qualquer altura que ele volta com gosto de gás e super resistente à poda. Só que é uma planta exótica. Tá, isso não é uma preocupação para a gente que trabalha com agrofloresta, pelo menos no nosso caso, assim, que tem o Ernest como uma referência maior aqui no Brasil. A gente não tem medo das exóticas desde que elas cumpram um papel fundamental para o sistema como um todo. O eucalipto é um deles. Claro, se a gente pudesse e tivesse condição, eu gostaria de trabalhar com mutamba, por exemplo, que é uma planta tão eficaz quanto o eucalipto em questão de biomassa. É o papo que a gente teve lá na fazenda, né? Produz madeira, produz uma fruta, é melífera, mas tem um pequeno probleminha. Compartilha aí com... O problema é que é uma planta nativa que você não consegue comprar num viveiro por menos de R$10. E quanto que custa a muda de eucalipto? Não, a muda de eucalipto tubete é 25 centavos. Entendeu? Então imagine trabalhar isso em larga escala. Se eu quisesse trabalhar com mutamba em larga escala. Mas fica aí uma dica pro pessoal que está trabalhando com agrofloresta, que gosta de muda, que gosta de coletar semente. Vamos coletar semente. Vamos trabalhar com a mutamba. Vamos trabalhar com as nativas também. Entendeu? Acho que não existe praga, não existe uma planta. Tem uma praga, assim. Que seja o homem. Não, ser humano. não. É a monocultura da sociedade de consumo. É a monocultura ocidental. Essa é a praga. Porque plantas, todo ser vivo, todo indivíduo que preenche essa superfície terrestre até
também as profundezas dela, está querendo otimizar a vida. O ser humano se desvinculou desse processo natural, mas é uma coisa que o Ernest bate sempre também. Fala, não existe praga. O que existe são agentes otimizadores. Se a formiga comeu o seu limão, é porque você plantou o limão no lugar errado, porque você não fez uma poda adequada, porque o solo está carecendo de mais nutrientes, micro-organismo lá para crescer. Então, se você trabalha dentro dos processos que a natureza e a vida... Quem trabalha de maneira harmoniosa com a natureza tem que trabalhar de maneira multidimensional, né? Tem que trabalhar entendendo todos os sistemas complexos, porque o que a gente fez, na verdade, foi uma dissociação da natureza num pensamento que vem um pouco dessa questão da Revolução Industrial, que é de simplificar, de linhas de produção, então é muito monocultura, é tudo simplificado. E aí, não precisa nem entrar nesse mérito aqui agora, mas assim, um modo de pensar e um modo de produzir completamente subsidiado pela indústria do petróleo, que tem seus interesses que não beneficiam nem ao planeta e nem a grande parte da população, beneficiam só alguns. Mas vamos voltar aqui. Uma área bem bacana, com porco, com galinha. Né? Porco, galinha, muito cerrado, tem bastante cerrado. Bastante cerrado, tem bastante fruto. Nas áreas intensivas e na área de engorda de solo, eles definitivamente não esperaram muito. Eles já entraram com hortaliça até o dizer chega. Mas isso depois da primeira leva de adubadeiras que vocês colocaram ali. A gente colocou as adubadeiras lá, eles já saíram... Cortaram, cobriram o solo de novo e vieram com as hortaliças. No processo de escalonamento de produção, eles já precisavam abrir outro canteiro, já cortaram, roçaram e entraram de novo com as hortaliças, principalmente com algumas punks. Então ela tem bastante punk lá, né? Punk, galera, é a planta alimentícia não convencional. Eu ainda chamo de punk por uma força de costume. Tem gente que já tem preferido chamar de plantas tradicionais, né? Plantas alimentícias tradicionais. Dizem que o não convencional não é tão legal. Eu, particularmente, não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Mas é isso, são plantas tradicionais que já vinham sendo consumidas ancestralmente, algumas exóticas, outras não nativas. São convencionais no uso da monocultura mental da sociedade de consumo, mas são bem convencionais nas sociedades tradicionais. É aquelas grandes plantas hipernutritivas que você não encontra no supermercado. E que você não precisa fazer força para ela crescer, que você bota ela lá, ela cresce com uma maravilha. Isso, é só fazer carinho e deixar a água da pia rolando lá que você vai ver o que é uma punk, uma planta alimentícia tradicional de qualidade. Gente, enfim, a gente está fazendo um ao vivo, vai para o podcast, vocês desculpem, a gente está, por questões técnicas aqui do equipamento, a gente está longe da tela, eu não consigo acompanhar o pessoal que está curtindo aí. Por favor, curtam a página, compartilhem o conteúdo, vamos colocar para frente essa agenda aí de divulgação desse projeto que é muito bonito. Águas Brasil, um projeto que tem recuperado o potencial hidrográfico da bacia do descoberto, usando sistemas agroflorestais, que por sua vez tem trazido uma questão de viabilidade financeira e segurança alimentar para vários assentados do movimento do MST aqui dentro do Distrito Federal. Mani, então vamos mudar de casa agora. Aí a terceira casa que a gente foi a casa da Dona Andréia, tinha o filho dela que era o Matheus, ele fez um curso técnico, acho que não sei se foi zootecnia ou alguma coisa. Não, foi alguma coisa relacionada com agroecologia. Eu também não me lembro agora o nome do curso, mas ele tá, não sei se ele já terminou, se ainda está fazendo. Um moleque super desenvolto. E a Andréia foi a primeira família que a gente executou a agrofloresta, numa família que plantava com agrotóxico. Então ela fez a transição agroecológica. Ela e o Xande, o irmão dela, para conseguir viver da terra, sem saber outros sistemas de produção, plantava bastante e plantava com agrotóxico. Quando chegou o projeto de agrofloresta, o filho dela, que já estava estudando agroecologia e tentando incutir neles essa preocupação ambiental, eles abraçaram com todas as forças e hoje estão com a agrofloresta linda. Foram um dos poucos também que falaram, eles e a Joyce também, foram as duas parcelas, assim, as duas famílias que falaram assim pra gente, pode botar essas adubadeiras e eu quero coletar semente para ou revender semente ou para fazer o meu banco de semente. Então eles tiveram uma produção de hortaliça também. A gente fez uma área contínua na deles, né? A gente não chegou a fazer o processo de enriquecimento, mas a gente fez bastante engorda de solo e área intensiva. Plantamos as hortaliças, junto com algumas adubadeiras, algumas leguminosas, como feijão de porco e guandu.
Plantamos bastante girassol, bastante flor, que você viu lá a casa Eles deles, gostam como muito, é que é, né? tem bastante maracujá, tem pitaia, eles deram uma Tá, diversificada, é muito eles legal. já começaram a colocar algumas coisas em trepadeiras, né? E eu não sei se foi lá ou se foi na casa da Tânia também, que vocês fizeram algumas linhas e eles já reproduziram do lado da outra linha. A Tânia fizeram, eles inclusive continuaram, né? Isso. Porque ele tem um caminho para chegar nas áreas lá de baixo e a agrofloresta que a gente fez parava aqui. Aí esse caminhozinho aqui do lado de cá já está tudo plantado também dentro do mesmo sistema. Ou seja, já incorporaram acertaram conhecimento. Então... direitinho os espaçamentos das árvores. Ficaram tão bonitos quanto as que a gente plantou do outro lado. E um lance interessante que aconteceu lá na casa da Dona Andréia, lá com o Matheus, foi que ele veio com uma observação empírica, né, da questão que a gente já sabe que é um dos problemas que a WWF queria abordar na bacia descoberta, que é os lençóis freáticos se depletando, a contaminação dos lençóis freáticos pelo uso de adubação química e agrotóxico, né? E aí o Matheus comentou que em alguns lugares as pessoas conseguiam achar água em torno de 10, 15 metros, agora estão tendo que cavar quase 30, né? Tem reduzido, né? Até porque a gente também passou por uns 2 anos aí de uma seca braba. Esse ano passado teve um diferencial, choveu melhorzinho um pouco, mas os anos anteriores a gente passou por uma seca. Imagina, a bacia do descoberto, até quando a gente estava plantando, ela estava em 8% de capacidade. Quase exaurida. Ela estava quase morrendo. Agora, um negócio interessante também, assim, dessa ação com sistemas agroflorestais na cabeceira da bacia, é que mesmo que eles tenham que usar agora a água de poços artesianos, a quantidade de árvores que está sendo plantada, o efeito que isso tem de recuperação é muito grande, né? Por 2 motivos, né? Um, porque a gente tem esse adensamento vegetativo, né? Que propicia a melhora do solo e o afloramento das águas. Mas um outro motivo que é muito interessante desse tipo de reflorestamento junto às famílias, que era uma coisa que eu e o Igor a gente conversava muito, falava, não, tem que ser as famílias, porque são pessoas que cuidam do plantio. Quando a gente faz um reflorestamento de plantio isolado de mudas, a possibilidade, e principalmente a galera que está plantando lá na margem do rio, todo tipo de reflorestamento é bem-vindo. Mas a gente tem que entender as dificuldades nos processos. Esse tipo de reflorestamento vem encarando uma dificuldade muito grande das plantas se vingarem, das plantas se darem bem, por conta do fogo, por conta da impossibilidade de ficar sempre lá observando a planta, da adubação se ela precisar mais, da água se ela precisar mais. Isso que eu ia falar agora. Tem uma questão aí de... fogo aqui no Cerrado não é fácil de controlar, né? E tem uma questão de viabilidade energética, né? Energética eu digo em termos de trabalho, em termos de dinheiro, em termos de esforço. De novo, assim, eu gosto muito da integração dos conhecimentos e eu acho que tem muito, a polinização cruzada das áreas de conhecimento é muito positiva. Isso aí nada mais é, dentro, por exemplo, do desenho permacultural, do que uma análise de zonas. Se você precisa de um manejo, se é uma área que precisa de um manejo relativamente intensivo, de um cuidado intensivo, você coloca muito longe do setor de habitação, não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que você pague profissionais, e aí tem um dispêndio de dinheiro, tem um dispêndio de tempo, tem um dispêndio de energia de pessoal. Mas legal. E lá na casa da Dona Andréia, a gente viu também uma abordagem interessante com relação à estratificação, né, das árvores. Isso foi até uma dica que o Namastê me deu num curso que eu fiz com ele, que ele estava trabalhando assim no assentamento Mário Lago, que é uma outra referência grande que a gente tem aí de agrofloresta em famílias de assentamentos, em situação de vulnerabilidade e assim, exemplo porque deu muito certo, né? E aí uma das coisas que ele tinha me falado que para poder adensar as linhas de árvore e evitar um manejo tão constante quanto a gente estava dando, é da gente intercalar os estratos nas linhas. Então, por exemplo, uma linha vinha um extrato baixo com o extrato alto. Na linha ao lado, a gente privilegiava o extrato médio com o extrato emergente. Isso tridimensionalmente, né, quando a gente começa a analisar o sistema de uma forma holística, né, de uma forma geral, de uma forma como um todo, faz muito sentido. Ao invés de a gente pensar só no sistema cartesiano, x e y ali, né, para frente, para o lado, não, a gente quer pensar ela como um todo, um sistema preenchido tridimensional.
Então a gente vinha Na com verdade, as tem até 4. altas com baixas, emergentes com médias. E a gente foi intercalando isso, lógico, com adensamento. Então também vinha, a gente pensa, quando eu falo assim... Numa linha você tinha o alto com o médio, na outra linha você tinha... o alto com baixo. O alto com baixo, na outra linha você tinha o emergente com médio. Então a gente casava os andares também pensando nas linhas, para né? Para facilitar o manejo, a entrada de luz. E lógico, dentro disso também vinha sempre a banana, o eucalipto, outras adubadeiras que vão crescer e algumas pioneiras, né? Algumas embaúbas, algumas coisas assim. Mas o carro-chefe, vamos dizer assim, aquelas plantas que eles privilegiavam como carro-chefe, a gente tentava fazer esse escalonamentozinho para que ficasse mais fácil o manejo e pudesse adensar mais. Legal. E um negócio interessante, assim, eu vou colocar nos artigos, né, vou usar as fotos para artigo na página do website do Impacto Positivo e vou fazer em inglês também lá para a Rosa. Mas uma coisa interessante, assim, das fotos é que fica muito visível o cuidado da André, da família dela como um todo, com o espaço, né? Tudo muito bonito, muito artesanato, assim, um carinho com o espaço de modo geral muito grande. O paisagismo do lugar, né, as plantas, eles já têm um interesse em coleta de semente, então fizeram um banquinho de mudas e sementes, né? Tem um cuidado assim com as trepadeiras, o maracujá para todo lado ali. Eu achei muito, muito bacana ver isso. E o choque, assim, né, para as pessoas que conhecem o MST pelo que a grande mídia corporativa fala, né, enfim, demoniza, e quem vai lá, né, são pessoas que estão enfrentando jornadas de trabalho indigna, com mal pagos, e que chegam num lugar e ainda transformam um lugar num lugar muito mais bonito, muito mais rico, né? A verdadeira riqueza está aí, né? Não teve uma casa que a gente foi que a gente não comeu alguma coisa, não bebeu alguma coisa e não foi bem recebido, né? E pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade, vivem em situação de risco social e econômico, né? Muito bacana. Aí teve uma outra casa que a gente foi, a quarta casa que a gente foi, que foi a casa da Dona Maria. Dona Maria, ela tem um genro também, que é o genro dela é professor, né? De escola pública e, se eu não me engano, também de cursinho. Então ele tem uma renda melhor, né, dentro do contexto geral que a gente viu lá. E ele, inclusive, auxiliou a gente tinha um orçamento base para cada parcela e ele deu mais uma graninha para a gente poder comprar outras plantas. A gente não conseguiu entrar com o eucalipto, porque ele realmente não queria eucalipto de jeito nenhum. Pediu para a gente substituir por acácia manjo, que é uma outra coisa que o Ernest tem usado bastante, tem dado bons resultados, mas principalmente aqui no Cerrado não tem um desenvolvimento igual ao do eucalipto. Então aí a gente teve que usar algumas outras metodologias para não deixar o sistema dele fraco com relação ao aporte de biomassa. Então a gente colocou, graças a Deus, as entrelinhas dele deram super bem, os capins, as forrageiras que a gente usou bastante milheto, mombaça. E nas linhas de árvore a gente botou feijão guandu no pé de todas as plantas praticamente. Quando era uma árvore, uma muda que não ia crescer tão rápido e que o guandu talvez atrapalharia, a gente entrou com feijão de porco. Quando não, igual banana, as próprias acácias manjos que já estavam num porte maior, todas essas a gente entrou com guandu com força. E é interessante isso, né? Realmente, cada parcela, não só pelo diagnóstico participativo que a gente fez, que foi muito direcionado, estudando desde a origem da família até os sonhos futuros dela, né? E analisando as necessidades e carências. E como essa questão da planta mesmo, né? O que essa pessoa vai conseguir cuidar? Né? Qual vai ser a capacidade dela? No caso da Dona Maria, por exemplo, ela trabalha durante a semana, ela faz serviço de faxina, e o genro dela é professor, então eles têm 3, 4 dias para ficar ali. Realmente não era viável a gente entrar com a hortaliça. E talvez o eucalipto fosse alguma coisa que traria alguma dificuldade para eles manejarem. Mas eu ainda acho, né, que seria legal eu ter entrado um pouco com o eucalipto para ter esse aporte de biomassa. Mas como ele não queria de jeito nenhum, e a gente não impôs nada, porque o nosso sonho era conseguir realizar o sonho deles. Uma ferramenta interessante, talvez para a gente trazer para trabalhar com esse pessoal no futuro próximo, é a tomada de decisão holística. Com certeza.
porque vai ajudar... Toda ferramenta é bem-vinda, são pessoas que precisam de muita coisa e a tomada de decisão de gerenciamento holístico é uma coisa que se encaixa muito para a questão familiar, né? E todos lá trabalham com a família de uma forma geral. Alguns são sozinhos, mas todos têm, né, uma família para se trabalhar, inclusive o sistema de cooperativa, né, que a gente vai precisar. Já que a gente tem hoje 8 que já estão produzindo, aí até março do ano que vem vão ser quase 40, né? Eu vou voltar ao Brasil em março ou abril, e aí a gente faz um segmento acompanhando esse pessoal de novo. Até lá, provavelmente vocês já vão ter chegado à área máxima que vocês querem, que é um pouquinho menos de 18 hectares, e a gente vai poder ver essas áreas todas depois da estação de chuva, que eu acho que vai ser muito legal também. Nossa senhora, se você viu do jeito que vocês vão ver as fotos das áreas, a gente iniciou por conta de toda a burocracia, né, de como foi um edital, e a gente recebeu, a gente tinha que entregar os produtos para poder receber o dinheiro. E aí, graças ao mutirão, à organização do mutirão agroflorestal, a gente conseguiu executar sem esse dinheiro inicialmente, para depois retomar esse dinheiro. Porque, no final das contas, a gente começou no final das chuvas. A gente queria ter iniciado antes, né, em outubro, novembro, mas a gente começou a executar em janeiro e a última parcela já foi lá em março, né, o iníciozinho de março ali, o final de fevereiro, agora estou na dúvida, mas a gente acabou pegando as chuvas para os finalmente. E mesmo assim, as áreas ficaram lindas, passando por todo o período de seca, com irrigação de gotejo, alguns no primeiro momento, como foi o caso do Sr. Gilberto, irrigando na mão as 8, 9 linhas de agrofloresta, 100 metros de distância da caixa d'água dele, irrigando no regadorzinho, uma a uma, com todo carinho. E as coisas vingaram super bem, ficaram lindas as áreas. Eu também estou curioso para ver esse desenvolvimento aí, porque agora eles vão ter que podar, meu camarada. Agora eles vão entender o que é o manejo agroflorestal mesmo. Tem uma parte de poda. Tem um negócio interessante, assim, a gente que trabalha lá com a Fazenda Bela, a gente foi agraciado juntamente com outras pessoas no ano passado, a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, junto com a WWF e outras entidades. A gente ganhou um prêmio de sustentabilidade, né, de boas práticas sustentáveis. Boas práticas sustentáveis. Né? E aí, em detrimento disso, a gente, enfim, né, as coisas foram... acirrou o contato com algumas pessoas, essa questão da WWF também, saber, né, e a convite do Igor também, que estava disponível esse edital. Mas, em função disso também, a gente começou o ponto de venda da fazenda. Então, os Maninhos têm escoado semanalmente, depois de uma jornada aí de aprendizado com a questão do escoamento, da perda, da produção, etc. A gente hoje tem um ponto de entrega por pedido e tem um excedente que a gente vende lá. E um negócio que eu achei muito interessante, que todos eles comentaram, né, foi que além da parte oficial do projeto, a Águas Brasil, o Osmani começou a pegar, assim, combinando o que cada um tinha de excedente e tal, começou a comercializar. Você também deu uma... as famílias, a maioria não tem carro, a maioria não tinha anteriormente uma forma de escoamento rentável, né? Os que tinham, no caso, por exemplo, da Andréia e do Xande, eram de caixaria, então são super mal pagos. Super mal pagos assim, né? Porque como a gente faz uma entrega direta, a gente tem condição de dar um retorno bem melhor para eles. E o anseio da gente fazer um ponto de entrega, de fazer um ponto de escoamento, era assim, o que a gente priorizava era de fazer a coisa de agrofloresta, não bastasse que fosse orgânico, a gente queria fazer um processo mesmo voltado só para as agroflorestas, que fosse uma feirinha de agrofloresta. Com isso, culminou nesse projeto, que foi maravilhoso, as pessoas estão produzindo pra caramba, com a necessidade lá da Fazenda Bela da gente escoar mais, porque a gente teve a experiência de escoamento em restaurantes, depois eu comecei a fazer algumas feiras esporádicas, tentar entregar em outros amigos e tal, e o que a gente estava vendo é que existia muita perda, principalmente quando a gente ia fazer feira normal.
que é uma oportunidade ímpar de você estar diretamente com o consumidor, com a pessoa que está se alimentando daquilo que a gente planta com carinho, mas geralmente a gente voltava com 30%, 40% da produção. E isso é uma tristeza muito grande porque são vários desgastes energéticos. É o desgaste da colheita, é o desgaste do tempo de feira, que o agricultor, infelizmente, é o mesmo cara que planta, é o mesmo cara que maneja, é o mesmo cara que irriga todo dia, é o mesmo cara que sai, que embala, é o mesmo cara que lava, é o mesmo cara que vende. Então são múltiplas funções dentro de uma pessoa só, né, em cima de uma pessoa só. Então, com todos esses paradigmas que a gente estava querendo quebrar, a gente buscou uma forma alternativa de escoar. Inspirado muito no CSA, que é uma coisa que a gente tá buscando fazer também, né? Logo a gente vai ter o CSA da Fazenda Bela. Mas a gente fez por sistema de pedido. Então a pessoa encomenda, a gente manda as mensagens, vai ter o sistema de aplicativo também. A pessoa encomenda o que ela quer e a gente colhe fresquinho na terça-feira e entrega na quarta. E, além dos produtos da Fazenda Bela, os únicos produtores que também fomentam esse ponto de entrega e essa produção são essas famílias. Com exceção, de vez em quando eu pego com um parceirão também, o Mandelli, que é uma pessoa que eu tenho inteiramente confiança no produto dele. Fora isso, gente, é só Fazenda Bela e os produtores do assentamento Canaã, Gabriela e Graziella, que estão com uma produção de altíssima qualidade, com um requinte... Com menos de um ano de estabelecimento de Com água. menos de um ano, a gente está com 8 meses aí, a maioria, né, de execução. E assim, foi uma forma também que eu consegui da gente poder estar direto fazendo acompanhamento da produção dessas pessoas. Então, além da gente conseguir escoar os produtos deles, a gente consegue fazer uma análise de quais são as dificuldades, bater papo para descobrir o que mais que a gente precisa plantar, e aí cada um planta uma coisa para não ficar um plantando em cima das coisas dos outros. Então não há a gente evitar a competição interna. E com isso também culminou num processo de que, no caso o Igor, que estava fazendo o balancete de custos do projeto, em vez de a gente gastar muito com essas visitas técnicas para fazer o acompanhamento do projeto, ele pôde fazer um outro projeto com a Liz Guevara, que é uma amigona nossa, que está fazendo um projeto lindo com as famílias, que é uma alfabetização agroecológica. Então ela tem 3 tipos de aula. Ela faz a aula em grupo, faz a aula individual com as pessoas e faz aula só com o coletivo de mulheres. Dentro de cada caso, um pouco naquela pegada do Paulo Freire, é o assunto do contexto cultural daquele grupo é usado para o processo de alfabetização. E aí é muito bacana porque ela consegue fomentar essa questão da agroecologia dentro do paradigma da agricultura familiar. E aí a nossa formação continuada, né? Então essa formação continuada foi viável por conta desse sistema de escoamento que eu estou conseguindo fazer lá com a galera, que é uma forma de eu estar acompanhando a produção deles todos. E tem sido incrível, uma troca de experiência incomensurável mesmo, tanto eu aprendendo com eles, quanto nas nossas discussões a gente aprendendo, discutindo coisas que são fundamentais para o escoamento, como higienização dos produtos, a necessidade de embalagens, a busca por embalagens mais ecológicas, sistema de beneficiamento dos produtos, quais são os beneficiamentos que mais saem, o que se pode colocar ou não. Às vezes bota um açúcar normal, eu falo, pera lá, vamos botar um açúcar mascavo, trabalhar com a rapadura, vamos fazer de outro jeito, vamos estudar outras formas. E aí a gente vai evoluindo junto num sistema que é uma bola de neve benéfica para... A evolução em rede ela é exponencial, né? Ela é exponencial, tem que ser. Então, o seguinte, gente, vamos fazer aqui uma propaganda familiar. Quem quiser entrar em contato, tem a página da Fazenda Bela no Facebook. A gente publica bastante coisa lá de andamento do dia a dia, do manejo, dos mutirões, dos cursos de bioconstrução, curso de agrofloresta, curso de permacultura. Tem bastante coisa lá. A gente está ativamente postando lá. No Instagram, o perfil do Osmani é Osmani, com Y no final, _ Segal com 2 L's. E aí é o Instagram que a gente usa para a Fazenda Bela, que ele é a pessoa que está mais lá no manejo, então as fotos saem de lá, os vídeos saem de lá também. Eu vou fazer o compartilhamento multimídia desse conteúdo, vai sair em artigo, vai sair em áudio, vai sair em vídeo. Esse vídeo vai ser postado no YouTube também para vocês.
Quem está gostando do trabalho, por favor, faz o compartilhamento, curte a página, indica para os amigos. A melhor apoio é o boca a boca. Fico pedindo aí para vocês isso aí. E faz os agradecimentos finais do pessoal que realizou o projeto. Principalmente a galera do Mutirão Agroflorestal, que me abraçou com um carinho indescritível, né? O Igor Avelini, que foi o primeiro a me convidar para esse projeto. Fabiana Penereiro, que ajudou a gente em todo o processo. Helena Maltês, que querida, está se recuperando aí de uma cirurgia que machucou a clavícula. Se Deus quiser, já está se recuperando, na verdade, mas se Deus quiser vai estar com a gente aí ainda nas execuções das próximas agroflorestas. Toda a equipe do Mutirão Agroflorestal aqui de Brasília, né? Mamed, Lucas, Inhume, e as de fora, né? O Rodrigo, Denise e outras pessoas tão especiais, Patrícia, que vem acrescendo, né? A agrofloresta de todo o Brasil de uma forma ímpar, maravilhosa. Outros amigos e professores. Também a galera da WWF, uma equipe hiper competente, que não deixa de trabalhar com ideologia, que é uma coisa muito importante, na minha opinião, dessas ONGs que vêm de cima, assim, que vêm com projetos e captação de recursos incríveis. E, no caso, o Vinícius, que é o nosso grande amigo lá na WWF, que mostrou pra gente realmente a possibilidade de estar trabalhando com essas famílias, a dedicação que ele tem para estar com essas famílias e trabalhando com ideologia mesmo, com vontade de fazer um mundo melhor. Essa rede agroecológica que a gente tem aí, e também ao meu irmão, que é igual ao Natal, a gente só vê uma vez no ano. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar discutindo, conversando sobre coisas tão importantes que a gente precisa para fazer um mundo melhor todo dia mesmo. Foi isso, gente. Eurico Viano, podcast Impacto Positivo, trazendo para vocês ideias, ações e pessoas de projeto Impacto Positivo. Dessa vez com o prazer de compartilhar as ações de impacto positivo dentro da minha própria família. Um abração, eu estou em viagem, estou atrasado com os podcasts, eu vou lançar o máximo que eu puder ao vivo, assim, depois eu processo o material. Eu só vou parar em casa agora no final de outubro. Então até lá eu vou soltando ao vivo quando eu puder. E enquanto isso, galera, vai compartilhando, por favor, o conteúdo, curte a página. A gente está criando um grupo de apoio fechado na página do Face do Impacto. O pessoal ajudar com a agenda de publicação, divulgação, calendário de entrevistas, tá? E a gente divulgar ações de áreas diferentes. Quero falar um pouquinho de microcrédito, quero falar um pouquinho de manejo de resíduos, quero falar um pouquinho... Tem muita gente interessante trabalhando com energias renováveis, com moedas alternativas. Então a gente não ficar só nessa pegada da produção de alimento, de fibra e de madeira, mas também trabalhar com esses outros grupos de pessoas e de ações que são muito boas também. Tá? Um abração para todos, vamos ficando por aqui com Impacto Positivo.